Olá, turminha, tudo bem com vocês? Bom, esse aqui é o canal de Nutrição Animal Fácil, onde nós estamos postando as aulas das disciplinas de nutrição de não ruminantes, ACOPA e formulação de rações, dietas e suplementos para animais. Sejam todos muito bem-vindos. Se ainda não fez inscrição nesse canal, faça aí inscrição, tá? Para dar um apoio para o nosso trabalho, bem como para receber os vídeos aí das aulas, ok? Hoje o nosso assunto está dentro de ACOPA, Análise e Controle de Qualidade dos Alimentos para Animais, e nós vamos falar de um assunto top aí na nutrição animal, que é o assunto de alterações químicas durante o armazenamento. Particularmente, nós vamos focar em dois processos, tá? As micotoxinas e também a rancidez oxidativa, que tem uma aplicação prática para a gente a nível de fábrica de ração enorme, a nível de armazenamento muito grande. Então, para começar, nós vamos compartilhar aí a nossa tela. Eu me chamo Luiz Carlos Machado, sou professor do IFMG Campus Bambuí, e nós vamos falar então sobre alterações químicas durante o armazenamento de ingredientes e ração, ok? Esse conteúdo nós não vamos dividir em duas aulas, é um conteúdo mais rápido. E aqui, pessoal, só deixar claro que a gente vai focar principalmente na prevenção. Nós não vamos focar nos sinais das micotoxinas, de cada micotoxina, o que ela causa, não. A gente não vai focar nisso, mesmo porque a maior parte disso é observada a nível experimental. O nosso foco é sempre prevenir para não termos problema com esse tipo de coisa, ok? Bom, então nós vamos começar apresentando para vocês as perguntas que a gente quer responder nessa aula, né? Primeiramente, por que armazenamos os ingredientes? Você já parou para pensar por que na indústria da alimentação animal se armazena os ingredientes? Né? Não seria muito mais fácil a gente não precisar armazenar os ingredientes? Bom, o que são micotoxinas e quais os seus efeitos para os animais, ok? Como prevenir a ocorrência de micotoxinas? É a pergunta-chave que a gente vai tentar responder nessa aula, ok? E o que é e como prevenir a ocorrência de rancidez oxidativa, ok? Bom, então vamos começar respondendo aquela primeira pergunta lá, ó, por que nós armazenamos os ingredientes? Pessoal, vamos lá. A primeira coisa que nós temos que entender para responder essa pergunta é que muitas vezes nós trabalhamos com commodities agrícolas. Essas commodities variam muito conforme a oferta, né? O preço delas varia conforme a oferta delas no mercado. Se você tem muito milho do mercado numa época de safra, por exemplo, o preço cai, é uma commodity. Assim também são vários outros ingredientes. Então, é óbvio que nós vamos armazenar quando o preço estiver mais competitivo. A gente vai comprar uma quantidade maior, ok? E armazenar para ir utilizando pouco a pouco. Então, o primeiro motivo para se armazenar é um preço melhor em determinada época do ano. Nós não podemos esquecer também que o poder de barganha, ok? De alguém que vai comprar uma quantidade maior é muito mais forte, né? Se eu for negociar, por exemplo, um caminhão de milho para minha fábrica de ração, 15 toneladas, por exemplo, vai ter um preço. Se eu for negociar 10 caminhões, né, 150 toneladas, é outro preço. Então, muitas vezes, compensa eu comprar e armazenar para utilizar pouco a pouco. Além disso, é muito interessante também para a fábrica de ração ter um estoque de reserva, né, prevenindo assim alguma possível perda, algum atraso na futura entrega, ou seja, a logística de funcionamento da fábrica também depende de uma quantidade armazenada. Então, para isso, nós armazenamos, ok? Mas ao armazenar, a qualidade permanece a mesma? É a segunda pergunta. Bom, é óbvio que permanecer a mesma é muito difícil, né? Quando nós temos o armazenamento feito de uma forma mais rápida e de uma forma correta, há prejuízos muito mínimos, muito pequenos na qualidade nutricional daquele ingrediente. Muito pequenininho.
Mas é claro que qualquer armazenamento que seja, ele proporciona alguma perda de valor nutricional, nem que essa seja imperceptível, por exemplo, tá? Mas é claro que o custo-benefício do armazenamento ele é muito positivo, né? Hoje, por exemplo, a quantidade de silo, né, considerando os últimos anos, a quantidade de silos de armazenamento que cresceu no Brasil, o governo investiu pesado também na questão, né, de estimular os produtores a armazenarem, né, a partir do financiamento de vários itens relacionados aí. Bom, de uma forma geral, a gente deve armazenar o menor tempo possível, garantindo uma margem de segurança, prevenindo qualquer problema, tá? É óbvio que esse detalhe entra em toda a logística da fábrica de ração, envolve tudo. E é claro que não é alguma coisa tão fácil assim. É aquele item que é muito mais fácil falar do que fazer na prática. Bom, dito isso, agora a gente vai falar de algumas peças chaves aí para o armazenamento. E dentre essas peças, vamos destacar o nível de umidade. Por que a umidade é peça-chave para armazenamento? Olha só, a umidade é condição básica para qualquer ser vivo crescer e multiplicar. Qualquer ser vivo que seja um fungo, seja uma bactéria, né, seja um animal superior ou um protozoário, qualquer ser vivo ele precisa de água. Então, se por acaso eu controlo a umidade daquele meu alimento que eu estou armazenando, seja uma ração, seja um ingrediente, por exemplo, eu estou controlando também o crescimento microbiano, dentre eles, por exemplo, fungos, e dentre outros, claro, outros micro-organismos. Então, é muito interessante eu controlar a quantidade de umidade para me evitar problemas futuros. Hoje nós vamos destacar substâncias que são produzidas a partir do metabolismo dos fungos, que são as micotoxinas, ok? Então, uma das formas de controlar é eu receber alimento com um certo nível de umidade. Eu colocar um nível máximo para as matérias-primas da minha fábrica de ração e realizar, né, e trabalhar junto ao controle de qualidade para receber alimentos com umidade dentro daquele padrão que eu determinei. Então, isso vai ser peça-chave, ok? E nisso, é claro que o controle de qualidade ele tem que ser muito firme, né, com todos aqueles alimentos que ele vai receber, porque na fábrica de ração você recebe alimento todo dia, ok? Gente, aqui nessa disciplina, a gente vai destacar demais o papel da equipe da qualidade para que tudo isso que nós estamos falando dentro dessa disciplina, ok? Ocorra de maneira adequada e lá no final a gente forneça alimentos completos, rações de boa qualidade para o nosso cliente, ok? Bom, aqui algumas sugestões de umidade, você pode procurar várias tabelas aí, o próprio Compêndio Brasileiro de Alimentação Animal traz alguns níveis de umidade, algumas publicações do Ministério trazem também níveis de umidade, né? Aqui, por exemplo, se eu pegar o farelo com casca de girassol, farelo de girassol com casca, ok? Essa tabela vai me sugerir um nível de 12% de umidade máximo. Normalmente, esse é o nível máximo, ok? Então, é claro que para me compor o meu manual da qualidade, para me saber o nível máximo de cada ingrediente, eu consulto uma tabela, mas normalmente aí por volta de 12 ou 13%, ok? Para farelos costuma ser 12%. Agora, milho, se eu consultar o mesmo compêndio brasileiro de alimentação animal para milho, aqui ele indica o máximo de 13% de umidade, que é mais ou menos um valor referência para milho, ok? Um pouco acima de 13 dá para a gente aceitar com algumas restrições. Por exemplo, 13,5, 14, algumas restrições. Mas, normalmente se trabalha com 13% de umidade. É óbvio, pessoal, que nós não estamos falando aqui de fábricas de ração ou de unidades de armazenamento que tem o secador. E, é claro, pode abaixar a umidade do milho, né? O milho pode ser comprado aí por uma empresa de armazenamento com 25, com 26, 30% de umidade,
desde que essa umidade seja reduzida até o nível máximo de 13%, ok? E é claro também que quanto mais umidade o milho tiver, ok? Menor tende a ser o conteúdo de matéria seca, o conteúdo de nutrientes e também o preço que vai ser pago por aquele milho que está se comprando. Então, assim, se a fábrica de ração não tem como secar esse milho, nós vamos trabalhar com o máximo de 13% de umidade. Agora, se a fábrica de ração tem um secador, ok? Ela pode trabalhar com nível mais alto e secar esse milho, ok? Bom, dito isso, feito então essa introdução, nós vamos falar das principais alterações químicas que a gente considera durante o processo de armazenamento. Nós vamos destacar duas: as micotoxinas, ok? E o processo de rancidez oxidativa. Então vamos lá. Vamos começar pelas micotoxinas. Bom, nos últimos anos, tem saído muitas notícias sobre micotoxinas, muitas matérias sobre micotoxina. Se você pega uma revista de nutrição, uma revista de produção animal, ela sempre vai trazer alguma coisa sobre micotoxina, porque é um tema muito importante, é um tema muito recorrente, que tem uma aplicação prática muito grande e que nos últimos anos se trabalhou muito, né? O mercado desenvolveu muito em termos de micotoxina, em termos de produto, adsorventes para micotoxina, por exemplo. Então, hoje é um tema de extrema relevância na nutrição animal. Bom, mas o que são micotoxinas? São substâncias produzidas a partir do metabolismo secundário de fungos. Ou seja, o fungo que está presente naquele alimento, ele vai produzir algumas substâncias. Essas substâncias não são destruídas pelo calor, ok? Igual muitas substâncias aí que a gente considera que existem nos alimentos, como os fatores antinutricionais, aqui nós não estamos falando de algo que é destruído pelo calor. Não, infelizmente, as micotoxinas permanecem no alimento, são absorvidas pelo trato gastrointestinal dos animais e causam vários tipos de problema. Luiz, mas o que é uma micotoxina? Só para me entender melhor. A gente está falando desse tipo de substância aqui, pessoal. Olha, esse tipo de substância, ou seja, uma cadeia carbônica com vários anéis aromáticos, grupos cetonas, aldeídos, ok? São funções químicas variadas que vão compor essas micotoxinas, ok? Aqui, para se ter ideia, nós temos algumas aflatoxinas, como a aflatoxina B1, B2, né, G1, G2, que são extremamente tóxicas e é um potente agente cancerígeno. Gente, nós estamos falando de coisa séria, um veneno chamado aflatoxina, que é produzido nos alimentos pelos fungos, ok? Então, muito cuidado com isso. Bom, o problema maior de se trabalhar com micotoxina ou ter uma contaminação com micotoxina é porque muitas vezes elas não causam sinais clínicos, somente sinais subclínicos. Por exemplo, muitas vezes a queda no desempenho daqueles animais pode ser causada pela presença de alta quantidade de micotoxina. Então, não é algo, por exemplo, que você sempre vê na criação e vai intervir. Muitas vezes você pode estar perdendo gramas por animal por dia e não sabe devido à presença de quantidade elevada de micotoxina. Entenderam? Então, muitas vezes, a micotoxina passa por despercebido. Você vai perceber quando verificar que o desempenho foi levemente afetado, ok? Bom, antigamente não se conhecia essas substâncias, tá? O estudo da micotoxina é muito recente, tá? Começou aí na segunda metade do século passado. Eu me lembro, tá, que eu fiz uma disciplina optativa de micotoxina lá na zootecnia de Viçosa e era, de certa forma, novidade. Pouca gente fez essa disciplina e pouca gente tinha interesse nesse tema, o que hoje é um tema de extrema importância para o mercado, tá? Mas o interessante é que micotoxina começou a ser pesquisado pela contaminação no exterior de perus. E esses perus haviam comido material contaminado. Foram pesquisar, depois foram descobrir que era material importado do Brasil, ok?
que continha algumas substâncias até então desconhecidas, que provocou vários prejuízos e morte desses animais. Então, assim, a exportação de alimentos vindos do Brasil teve a ver com a identificação primeira das micotoxinas no exterior. Bom, de uma maneira geral, acontece isso a nível de produção de micotoxinas. Olha só, o fungo, ele vai estar presente você querendo ou não. O que nós vamos fazer é sempre controlar a quantidade dele. Vamos trabalhar com ele a níveis aceitáveis. Então, vejam bem, há fungos, por exemplo, no milho em crescimento, no sorgo em crescimento. Qualquer planta que está crescendo aí no campo vai ter algum tipo de fungo, alguma contaminação, ok? É óbvio que o que nós estamos propondo é o controle em níveis aceitáveis, tá? E também, depois que nós recebemos esse alimento, vários fatores vão impactar, ok? Na produção de micotoxinas pelos fungos. E é óbvio que nós, do controle de qualidade da fábrica de ração, vamos atuar aí, ó, no transporte, armazenamento, controle da umidade, principalmente da recepção, temperatura do silo, aeração do silo, ok? Limpeza do silo. E tudo isso vai ser muito importante, então, para a gente reduzir a produção de micotoxina pelo fungo. Pessoal, não vamos esquecer também que, olha que interessante, por que a micotoxina tem tanta importância hoje? A sociedade dá tanta importância à micotoxina dentro do tema de segurança alimentar. Porque nós não podemos esquecer que, além de contaminar o animal, ok? Nós não queremos que nossos animais sejam prejudicados também, óbvio, mas também nós não queremos que as carnes, os leites e os ovos sejam contaminados e indiretamente a gente seja contaminado. Ok? Podendo, é claro, nós desenvolvermos, assim como os animais, doenças clínicas ou subclínicas. Gente, então o assunto é muito sério. Nós estamos falando de um potente agente cancerígeno, ok? Então a gente tem que ter muito cuidado. Bom, quais as principais micotoxinas? Nós vamos citar o nome de algumas daqui a pouco, ok? Nós vamos destacar mesmo aquela de maior importância econômica, que é a aflatoxina ou as aflas. Na verdade, são várias aflatoxinas. E aí nós vamos voltar aqui, ó, tá? Nós temos vários tipos de aflatoxinas, B1, B2, M1, M2. Ou seja, elas são muito parecidas quimicamente. Vão alterar pouca coisa aí na cadeia carbônica. Mas as aflatoxinas são talvez um dos principais agentes cancerígenos quando se fala nesse assunto. Então, é essencial que a gente evite o aparecimento de aflatoxinas a nível de nutrição animal, ok? Há outras micotoxinas? Sim, nós vamos citar ocratoxínicas, deoxinivalenol, zearalenona, fulmonizina, citrininas, vomitoxinas, que não está aqui. Existem várias outras micotoxinas. A mais importante para a gente são as famosas aflas. Em geral, então, elas vão causar uma queda no desempenho, qualidade dos produtos e não são destruídas pelo calor. Bom, se você vê fotos experimentais sobre micotoxina, você vai ficar abismado. E aí eu conto para vocês, uma vez, eu era estudante de zootecnia ainda, nós fomos lá em Ponte Nova, que é um polo suinícola, para assistir uma palestra, tá, sobre micotoxinas na alimentação de suínos, né? Vários produtores, estudantes de graduação, pós-graduação, interessados, foram lá para assistir uma palestra de uma pessoa lá do Sul muito conhecida, tá? E é óbvio que foi apresentado várias fotos em experimentos e o povo saiu de lá triste, abismado, achando que ia perder a produção por causa de micotoxina. Então, calma. Grande parte daquelas fotos que a gente vê de animais contaminados por micotoxinas são em níveis experimentais. O problema maior da micotoxina não são animais, não são ovos que aparecem dessa forma que vocês estão vendo, não são animais que deixam de crescer dessa maneira. O grande problema está relacionado àquilo que você não vê, entenderam? O problema da micotoxina é o que você não vê, que você não sabe que está acontecendo.
ok? Mesmo porque grande parte da manifestação da ocorrência de micotoxina, ela é subclínica, você não consegue perceber de maneira fácil, ok? Então, os sintomas somente são identificados em condições extremas e o problema normalmente não é percebido porque os efeitos não são crônicos. Esse talvez seja o maior problema das micotoxinas. A gente não sabe se está ocorrendo ou não, né? Mas aqui, é claro que nós não vamos dar tanta importância a isso. Existem vários sinais de micotoxina para as várias micotoxinas que a gente tem, ok? Só para citar, nós temos aí sinais em aves, sinais em suínos também, né? Sinais em bovinos. Ou seja, é claro que é um assunto que a gente destaca muito em suínos e aves, mas também em bovinos tem alguma importância. Bom, em linhas gerais, prejudicam tanto a produção de ovos como o desempenho produtivo desses animais, ok? Bom, a pergunta do milhão, então, da nossa aula aqui. Como que nós vamos evitar o aparecimento de micotoxina? Nós, que trabalhamos no controle de qualidade da fábrica de ração, somos responsáveis pela qualidade da fábrica de ração, em oferecer um produto de qualidade para o nosso cliente isento de contaminação por micotoxina. Como é que nós vamos agir, então? Olha só, o controle de qualidade é peça-chave em tudo que a gente está falando, ok? Primeira coisa, para agir, a gente vai ter que entender como que acontece o processo. Primeira coisa, o que um fungo precisa para crescer durante o armazenamento? O que ele precisa? Primeiramente, temperatura. 25 a 30 graus como temperatura ótima. A gente pode controlar essa temperatura? Olha, é complicado. Principalmente no Brasil, que é um país tropical, onde, dependendo do lugar que você está, você tem uma amplitude térmica muito grande, ok? Então, é complicado você controlar. Embora altas temperaturas você pode diminuir a partir do sistema de aeração que a gente vai mostrar para vocês logo em seguida, ok? Bom, para entender esse sistema de aeração, a importância de se controlar essa aeração dentro do silo, eu quero mostrar para vocês o seguinte esquema. Veja bem, olha, eu tenho aqui um silo de armazenamento. Gente, se você já teve a oportunidade de entrar dentro de um silo desse, parece um edifício de tão grande lá dentro, tá? Aqui em Bambuí, com os estudantes da zootecnia, nos últimos anos, a gente teve a oportunidade de sempre estar visitando um silo aqui mesmo em Bambuí, na rodovia, o silo IJS. Aproveito a oportunidade para agradecê-lo, que sempre nos recebeu aí com muita gentileza, tá? Então, dentro desse silo, se pode armazenar uma quantidade muito grande de milho. E o que acontece? Olha só, não podemos esquecer que as laterais desse silo vão receber vários raios solares aqui em dias quentes, por exemplo. E aí vai haver uma tendência da umidade migrar dos cantos das paredes para o centro. Então, por exemplo, imagina que você armazena milho a 13% de umidade, armazenou, encheu esse silo. Essa umidade tende a migrar para o centro. Lá no centro você pode ter uma quantidade de milho com 15, 16% de umidade e a lateral aqui perder umidade, tá? Ficar com 11, 12%. É como dizer que o milho soa e esse suor, né, essa umidade vai ser migrada para o centro. O que vai acontecer? O centro vai ter maior umidade, vai esquentar, vai ficar quente isso aí e, é claro, vai produzir muita micotoxina, ok? Você perderia parte do material do centro aqui porque ele tem mais umidade. Então, é óbvio que em dias mais quentes, eu tenho que ter um controle de temperatura aqui dentro do silo para me ligar os aeradores, para os aeradores distribuir esse calor de maneira mais uniforme aí dentro, ok? Bom, dito isso, vamos continuar a falar dos itens que são necessários para crescimento fúngico, ok? Nós falamos da temperatura e da função do aerador para homogeneizar essa temperatura dentro do silo. Agora nós vamos falar da umidade. A gente pode controlar a umidade, pessoal? Bom, sim.
nós podemos controlar a umidade no recebimento. E aí, meus amigos, o controle de qualidade tem que ser chato. Ok? Para você não ter problema com micotoxina, você vai ter que ser chato no seu controle de qualidade. É óbvio que há possibilidades para secagem, mas aquela fábrica de ração, ela necessita ter um secador ou pagar para secar aquilo ali, ok? Bom, o fungo necessita também de oxigênio, e aí nós não temos como controlar o ambiente com ou sem oxigênio. Ele precisa de um período para que as reações aconteçam em uma escala significativa, ok? E nisso a gente pode controlar? Sim, a gente pode, de repente, utilizar aquela conduta do que primeiro que entra é o primeiro que sai. É claro que isso envolve um controle logístico muito complexo. E não envolve somente a equipe da qualidade, mas também a equipe de vendas, a equipe de compras, toda a fábrica de ração, ok? E também condições físicas dos grãos e dos silos. A gente pode controlar? Sim, tá? Uma das premissas do controle de qualidade é garantir que o silo que vai receber aquela quantidade de matéria-prima esteja em boas condições, ok? Então, a gente pode atuar nas boas condições do silo também, ok? Assim, meus amigos, o controle de qualidade na recepção, processamento são fundamentais. A equipe de qualidade é peça-chave, ok? Principalmente a equipe da recepção é peça-chave para não ter problema com micotoxinas, ok? Mas eu vou lembrar também uma informação que eu coletei nos últimos anos, que atualmente são introduzidos no campo fungos modificados geneticamente, que produzem menor quantidade de micotoxinas, ok? O que é interessante, né? Bom, esse aqui é um exercício muito fácil que normalmente dentro da sala de aula a gente faz com os estudantes, né? Que é numerar, ok? Alguns procedimentos necessários para a prevenção de micotoxina. Então, baseado no que eu já falei, que eu já apresentei para vocês, ok? Tenta enumerar alguns procedimentos aqui para a gente prevenir micotoxina, tá? Isso também, é claro que a gente cobrava também a nível de avaliação, ok? Porque isso tem uma importância prática muito grande e o estudante tem que desenvolver um senso crítico muito forte em termos de recepção de ingredientes na fábrica de ração. Isso é muito importante, ok? Bom, observação. Para identificação das micotoxinas, usa-se kits, ok? Ou, é claro, nós já falamos aqui no canal, a gente tem também análises que identificam micotoxina, como, por exemplo, a cromatografia líquida, cromatografia gasosa, dá também. Mas, a nível prático, a nível de fábrica de ração, você precisa de um resultado muito rápido, até mesmo para receber ingredientes, e você precisa fazer isso com os kits, ok? Aqui, por exemplo, um kit para análise de micotoxina, né? Com a premissa de ser rápido, simples e quantitativo. Ou seja, te fornece um resultado quantitativo informando a quantidade daquela micotoxina naquele ingrediente de maneira muito rápida, ok? Bom, a pergunta agora e se eu tiver um milho contaminado por micotoxina? Eu posso tratar? Olha só, o nosso trabalho ele tem que ser focado sempre para prevenir o problema, ok? É claro que muitas vezes, né, depois de formado, você vai aprender várias formas de resolver problema. Depois de um tempo, depois de vários anos de formado, você percebe que o mais importante não é nem resolver problema. O mais importante de tudo é você prevenir os problemas que vão acontecer com seu sistema produtivo animal, com a nutrição animal, seja o que for. Ok? Então, aqui nós estamos focando sempre na prevenção. Mas, se por acaso você tem que utilizar um milho contaminado, você não vai descartar isso, você pode trabalhar com adsorvente, ok? Adsorvente de micotoxinas, a gente falou na aula sobre aditivos, são substâncias que aderem, adsorvem ali as micotoxinas, não deixando que elas sejam absorvidas, como, por exemplo, os aluminosilicatos, que são a bentonita, caulin, a zeolita, dentre outros, ok? Então, existe várias formas, dentre elas aqui, o uso de adsorventes, ok? Pessoal, é claro que isso depende muito também do nível de contaminação.
e da espécie que vai receber esse alimento, né? Se o nível de contaminação for 10% a mais, por exemplo, você aceita até 50 ppm de micotoxina e está a 55, 10% a mais, é fácil de tratar com adsorvente, ok? Agora, se está 10 vezes a mais, a empresa tem que fazer uma reunião junto com a presidência, o controle de qualidade, a equipe de nutrição, para todos juntos tomarem uma decisão, ok? Tem decisão que não é tomada pelo nutricionista. Bom, aqui somente a título de curiosidade, ok? Alguns aditivos aí a nível de mercado que você pode estar utilizando para trabalhar com algum material que tenha micotoxina. Você pode trabalhar isso de maneira preventiva também, ok? Se você não sabe da qualidade do milho, ok? Se você não sabe do nível de micotoxina, você pode estar utilizando um aditivo adsorvente, ok? Bom, pessoal, vamos falar do segundo processo, e aí a gente vai falar de uma maneira mais rápida, tá? É a rancidez oxidativa. O que é? Vamos entender primeiro o que é a rancidez oxidativa. Para a gente entender a rancidez oxidativa, a gente tem que nos concentrar primeiro na estrutura dos triglicerídeos, mais propriamente na estrutura dos ácidos graxos. Aqui nós temos um triglicerídeo, um lipídio, ok? Que tem 3 ácidos graxos. Esses ácidos graxos que vocês estão vendo aqui, ó, são saturados. Todos os 3 ácidos graxos são saturados. Cada bolinha branca dessa aqui que vocês estão vendo, ó, é uma molécula de carbono, ok? Aqui em cima, a estrutura química desses ácidos graxos, nesse caso, o ácido palmítico, ok? Na figura de baixo, nós temos também um triglicerídeo, porém com 3 ácidos graxos insaturados. Olha aqui, ó. E a insaturação causa uma torção nessa cadeia. Razão esta, né, pela qual os ácidos graxos insaturados tendem a ser mais líquidos, ok? Fontes que contêm muitos ácidos graxos saturados tendem a ser mais líquidos, só a título de curiosidade. A gente já falou disso lá na aula de metabolismo de lipídios, que a gente gravou aqui mesmo no canal. Se você tiver curiosidade de saber um pouco mais a respeito dos lipídios, procura aí que você encontra essa aula, tá bom? Bom, mas o que acontece? Essa dupla ligação aqui, ó, de ácidos graxos insaturados é justamente o ponto de ataque do oxigênio na rancidez oxidativa, entendeu? Então, quando nós temos elevado índice de insaturação nos ácidos graxos, nós aumentamos em muito a probabilidade desses ácidos graxos serem atacados pelo oxigênio do ar, né? Formando aí algumas reações em alguns produtos indesejáveis. Vamos entender isso melhor. Olha só, aqui então nós temos o triglicerídeo. Esse oxigênio livre, também chamado de radical livre, vai atacar justamente essa dupla ligação e, através de uma sequência de reação, vai formar aqui aldeídos, cetonas, álcoois e hidrocarbonetos. Todos esses têm um cheiro muito forte, um cheiro característico. É por isso que a gente utiliza aquela expressão de cheiro de ranço, ok? Que não é um cheiro muito agradável. Bom, esse mecanismo necessita tempo, ataque do oxigênio às duplas ligações, a ruptura da molécula do triglicerídeo, e se há ruptura da molécula do triglicerídeo, a perda de valor nutricional, ok? E formação de produtos potencialmente tóxicos para os animais, o que a gente não quer, ok? Então, a formação de aldeídos e cetonas, odor e paladar desagradável, o famoso cheiro de ranço, e queda no valor nutricional da ração, que é justamente o que o controle de qualidade não quer. Nós queremos oferecer produtos de excelente qualidade nutricional para os nossos clientes, ok? Bom, e aí vem então a nossa pergunta. Como prevenir a ocorrência das micotoxinas? Como é que nós vamos prevenir isso? Bom, primeiramente vem aquela famosa frase, né? Estocar em local arejado e com boa ventilação e temperatura. É óbvio que todo material que vai ser estocado tem que ser estocado em lugar adequado pelo menor tempo possível, ok? Dessa maneira, a gente está prevenindo também a ocorrência
dessa reação que necessita tempo e condições. Mas, a nível de indústria, é muito comum nós utilizarmos de antioxidantes, ok? Que nós falamos na aula de aditivos, são substâncias que vão sequestrar esse oxigênio livre, não deixando que o ataque do oxigênio à dupla ligação aconteça, ok? Então, nós temos aqui algumas substâncias chaves, como o BHA e o BHT, ok? E o etoxiquim, que são muito utilizados hoje na indústria. Lembrando, né, a gente destacou isso na aula de aditivos, hoje em dia a gente busca trabalhar com antioxidantes naturais, não se esqueça disso, ok? Bom, pessoal, então era isso aí que eu queria passar para vocês sobre micotoxina e rancidez oxidativa. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, espero que vocês também possam aplicar tudo isso aí, tá, na nutrição animal prática, ok? Aproveito para pedir novamente, se você não for inscrito no canal, faça aí a tua inscrição para ajudar na divulgação desse trabalho, bem como para receber os nossos vídeos. Então fica aí o meu muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. Valeu!